Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vânia Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês um suplá, um americano de crochê. Esse suplá eu dei o nome dele de Conquista porque ele me conquistou, literalmente. Eu acho lindo esse modelo, eu fiz uma adaptação e coloquei uns coraçõezinhos nele. Achei que ficou super meigo, ficou muito bonitinho, muito fofo. Deixei aqui duas opções, fiz ele no barbante e fiz ele no fio 100% algodão. Esse aqui eu usei barbante 85%. A diferença dele para o passo a passo que a gente vai fazer hoje é que eu fiz ele, eu coloquei aqui os coraçõezinhos assim alternando, né? Também fiz ele começando com 12 pontos altos. Opção para vocês, 12 pontos altos, porque hoje a gente vai começar com 13 pontos altos, vocês vão ver no passo a passo aí, que é o caso desse aqui, eu comecei com 13. E ficou um tamanho também muito bom. Ficou um pouquinho só maior, né? Se vocês compararem um com o outro. Esse aqui ficou um pouquinho maior, acho que 1 centímetro de diferença, tá? Mas para quem gosta de um americano um pouquinho maior, vou gravar nessa opção aqui, que é o meu caso. Prefiro ele entre 39 e 40 centímetros. Eu prefiro ele ser um pouquinho maior por conta da questão do prato, né? Prato raso e também dos talheres, para ter onde apoiar os talheres e não ficar em cima da mesa. Eu coloquei aqui uma etiqueta de acrílico. Essa etiqueta aqui é da Art Laser _ oficial. Vou deixar o link da loja aqui também na descrição desse vídeo para vocês conhecerem o trabalho deles, tá? E tem lá várias opções. Tem de acrílico, tem de corino, tem de pano. Tem cores diferentes também, tá? Prato, dourado, rosa. Essa daqui é uma rosa. Coloquei aqui, ó, rosa, para combinar com esse trabalho que é rosa. Para quem for fazer ele com 12 pontos iniciais, ele vai ficar com 12 bicos de acabamento. E quem for fazer igual o passo a passo, vai ficar com 13 bicos de acabamento, tá? Por isso que eu coloquei o coraçãozinho em todos os biquinhos, porque é um número ímpar. Então, se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal, conheça meus vídeos, tem várias playlists aí bem legais para vocês. Nesse canal não tem só peça de mesa posta, tem também outros tipos de peça, tem tapete, tem outras coisas, caminho de mesa, trilho de mesa, centro de mesa. Então dá uma navegada aí no meu canal, nas playlists que eu tenho aqui. Não se esqueça de também deixar um joinha para mim, quem for inscrito, que já me segue, gosta do meu conteúdo, gosta das minhas explicações. Compartilhe esse vídeo com quem você lembrar, com a crocheteira, o grupo de crochê que você lembrar que vai amar ver esse americano aqui, Conquista. E também, se você fizer esse modelo e quiser me marcar, pode me marcar nas minhas redes sociais. Ou também tem os links na descrição desse vídeo de todas as minhas redes sociais. Eu tenho perfil em outras plataformas. Se você quiser falar comigo no privado, você pode me chamar por lá. Pode também deixar um comentário caso você tenha dúvida nesse modelo. Deixa um comentário aqui que sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. E aí eu respondendo pode ser que ajude mais pessoas. Eu gosto muito, eu amo quando vocês deixam um comentário pra mim, porque por ali eu tiro como parâmetro o que eu tenho que ensinar mais aqui no canal pra vocês, tá? De tirar dúvida, de ensinar técnicas novas, então não esqueçam de comentar nesse vídeo. Então bora parar de conversar, vamos começar nosso passo a passo, agulhinha na mão e bora começar nossa videoaula. E para a lista de materiais eu vou utilizar o Barroco Maxi Color número 6. Essa cor aqui é a branca 8001. Vou utilizar o fio Charme. Essa cor aqui é 9184 Sereia. Para fazer os coraçõezinhos. Vou utilizar também esse fio aqui que é o Barroco Multicolor da Círculo. Essa cor também é a 9184 Sereia. Vou precisar de uma tesoura para cortes, uma agulha 2,5 milímetros para fazer os corações, uma agulha 3,5 milímetros para fazer o americano, uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates, essa é a número 14. Vou precisar também de utilizar uma vela para fazer a colagem e juntamente com o fio de polipropileno, escolhi a cor branca, que é uma cor que é mais próxima da cor que eu estou trabalhando, né, que é o branco, para fazer a colagem dos coraçõezinhos. Nesse caso, a gente vai derreter o fio
no fogo e vamos colar, fazer o aplicação. E também vou utilizar para os arremates a cola jeans para fazer os arremates do fio de algodão. E um isqueiro. Pessoal, aquele recado bem rapidinho antes de começar o vídeo, que eu sempre deixo para quem é iniciante. Passo a passo não é para iniciante, porém muitas iniciantes que me acompanham relatam que conseguem fazer os meus passo a passos, mas eu vou deixar aquela dica que é importante, que é a velocidade do vídeo. Aqui no YouTube tem um recurso onde você pode estar diminuindo a velocidade, caso você ache que esteja rápido, que você não consiga acompanhar a explicação. Você pode estar reduzindo a velocidade e assistindo ele um pouco mais lento, para você não ter que ficar voltando toda hora na parte que você não entendeu, tá? Também quem for crocheteira mais experiente, também pode estar acelerando o vídeo e assim ganhando tempo aí na explicação, né? Porque a gente começa uma sequência, para quem já tem experiência, quando você começa uma sequência, você já sabe as próximas etapas, então você pode estar acelerando também o vídeo, tá? Então eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Quem já está acostumado a trabalhar com correntinha, pode começar com correntinha sem problema algum, tá? Como é que eu faço esse anel? Eu coloco aqui o fio, ó, na palma da minha mão e vou dar um giro aqui nesse dedo, ó, nesse dedo indicador, tá? Eu giro assim, coloco aqui, ó, cruzo aqui em cima, tá? Seguro com esses outros dedos aqui. Venho com esse fio aqui, ó, que é o fio que eu segurei, eu laço ele assim nesse sentido na agulha, passo ele aqui por baixo, ó, desse outro fio, tá? Pego o fio, trago aqui por baixo, trago pra frente, laço, tiro aqui do dedo, ó, para passar melhor aqui por dentro e faço um ponto baixo, desse jeito, tá? Agora eu faço uma correntinha para subir e ficar assim, ó, um falso ponto alto, tá? Na altura de um ponto alto. Laço o fio e vou fazer mais 12 pontos altos dentro desse anel, tá? 12 pontos altos comuns. O primeiro foi um falso ponto alto e agora eu vou fazer mais 12 pontos altos comuns, normais, né? Laço o fio, pega, coloca no anel, passa 2, ó, laço, passo 2, laço, passo 2, tá? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou fazer agora mais 8 pontos, tá? Vou acelerar o vídeo, mas é só a gente fazer aí a primeira carreira com um total de 13 pontos altos. Vou deixar uma dica aqui, antes de terminar. Quem já está acostumado a começar com 12 pontos, né, e fazer o trabalho com 12 também dá certo, tá? É aquele rosinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. No meu caso, eu acho que fica um pouquinho apertado, ó, ele dá uma subidinha, tá? Ele fica emborcando um pouquinho. Então, eu particularmente não vou trabalhar com ele nesse passo a passo com 12 pontos. Mas se você tem um ponto um pouquinho mais frouxo que o meu, consegue trabalhar iniciando com 12 pontos altos, pode fazer esse aqui com 12 pontos altos, tá? Esse aqui, ó, no final, a gente ficou com 12 pétalas dessa daqui, ó. Com 12 sequências, né, na verdade. A gente ficou com 12 sequências dessa daqui, ó, que vai dar 2 pétalas dessa, tá? Então, o trabalho que eu vou fazer hoje vai ser com 13, a gente vai terminar com 13. Se você quiser fazer aquele coraçãozinho que intercala, então tem que ser par, tem que ser esse com 12, tá? Você vai botar um aqui, o outro não vai colocar, o outro vai colocar, o outro não vai colocar. Então, vai ter que ser com 12. Como eu vou fazer todos, então pode ser ímpar, não tem problema algum. Então, eu vou acelerar aqui e já voltamos. Prontinho, gente, ó, cheguei aqui, fiz aqui os 13 pontos altos. Agora eu venho aqui, ó, pego essa pontinha de fio aqui, puxo bem, puxo até o final, pra ficar bem fechadinho, ó, esse meio, tá? Se você quiser, quem já tá acostumado aí, jogando o fio aqui pra baixo, já pode arrematar. E eu vou deixar, mas eu vou deixar pro final, tá? Quem estiver trabalhando com barbante, eu recomendo que já faça aqui o arremate antes de continuar a peça, porque o barbante, esse fio aqui tende, se você puxar ele com muita força, ele tende a arrebentar. Imagina que você está com o seu trabalho todo já pronto, e aí você deixa para arrematar isso aqui no final, e ele simplesmente arrebenta. Então você vai perder toda a sua peça, tá? Então já faço, já arremate aqui o início.
que aí você vai poder ficar tranquilo e arrematar a peça e não ter problema de arrebentar no final. Então vamos lá, vou colocar aqui a agulha, tem aqui o ponto baixo e a correntinha. Eu vou atravessar a correntinha de cima, pego o fio, trago e faço ponto baixíssimo, fechando assim essa primeira carreira de 13 pontos altos, tá? Agora a gente vai fazer a subida com falso ponto alto. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar a agulha da linha, venho nesse ponto aqui do lado, tá? Na alcinha, somente a alcinha de trás do ponto, coloco a agulha, puxo essa alça aqui para trás. Gente, eu tô ensinando subida de falso ponto alto, porém, você pode fazer do jeito que você estiver acostumado, pode subir correntinhas ou outros tipos de subida de invisível, tá? Subida invisível com falso ponto alto, do jeito que você quiser, tá bom? Vou deixar essa dica aqui, que pra mim, assim, ficou mais legal visualmente no meu trabalho. Então, eu vou deixar exatamente como eu faço, tá? E vocês me perguntam muito isso nos comentários, que acho difícil essa subida com falso ponto alto, e eu sempre respondo que vocês podem fazer do jeito que vocês estão acostumados, não tem problema, tá? A única diferença é o visual. Como eu faço muito crochê para vender, eu prefiro, né, que a peça fique com menos de cicatrizes de marcação possível, tá? Então eu vou estar sempre aqui mudando as técnicas até, por exemplo, essa técnica que eu vou usar nesse modelo hoje não é a que eu uso sempre. Eu vou estar alternando. Cada passo a passo eu vou usar de um jeito. Eu testo todas as técnicas antes de vir aqui gravar o passo a passo para vocês, tá? Então, nessa daqui eu vou utilizar essa técnica assim, ó. Passei aqui, né? Passei o fio aqui para trás. Agora eu venho aqui pela frente. Esse fio que você passar para trás, você puxa bem ele, tá? Para ele não ficar embolado aqui na frente. Agora você coloca a agulha aqui pegando as duas alças, inclusive a da frente também, do ponto, ó. Vou pegar a primeira e a segunda, desse jeito. Pego aqui o fio por baixo, ó, por baixo dessa alça, puxo aqui pra frente. Tô explicando bem devagar, porque nas próximas carreiras eu vou fazer um pouquinho mais acelerado, tá? Então, eu puxei aqui pra frente e ficou essa alça aqui de trás, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora a agulha na alça da frente e na alça de trás, ao mesmo tempo. Puxa aqui um pouquinho para ajustar, pouquinho, não aperta muito. Laço o fio e passo nessas duas alças. Ficou assim, ó, tá? Um ponto baixo, porém, um ponto baixo assim, ó, de ladinho. Faço agora uma correntinha para subir o falso ponto alto, tá? Laço o fio e venho nesse mesmo ponto, porque agora a gente vai fazer um aumento. Vou fazer mais um ponto nele. Pego o fio, trago, faço um ponto alto. Vão ficar dois pontos altos nesse mesmo ponto de base. Laço o fio, agora venho no próximo ponto e faço mais dois pontos altos. Laço o fio, venho no próximo ponto, faço mais dois pontos altos. Então, assim, todos esses pontos aqui na segunda carreira, a gente vai fazer dois pontos altos em cada ponto desse para poder fazer o aumento, tá? Então, a gente vai sempre... Outra dúvida para quem é iniciante, muita gente também pergunta isso. Que chega no final, o trabalho começa a embabadar. E me mandam a foto, eu vejo, né, nitidamente, que o trabalho está com pontos a mais, tá? Então, quem é iniciante, preste atenção. Como é que é feito o cálculo do redondo perfeito? A gente começa com a quantidade de pontos que a gente vai começar a carreira, vai ser a somatória de cada carreira. Exemplo, comecei o meu trabalho aqui com 13 pontos altos. Então, a minha sequência vai ser, a cada carreira eu vou aumentar 13 pontos altos. Ok? Então, se você começou com 12 pontos altos, a cada carreira você vai aumentar 12 pontos altos. Então, se a primeira carreira eu comecei com 13 pontos, na segunda eu vou ter 26, que é o dobro, né? Porque 13 mais 13, 26. Na próxima, eu vou ter 26 mais 13 e vai dar 39 pontos. Então, confiram para ver se a pontuação está certinha. Um ponto que você aumente numa carreira erradamente vai atrapalhar todo o resto, porque vai dobrar a quantidade de pontos aí no final, tá bom? Então é isso que ainda não tem conhecimento desse cálculo,
acontece isso, fica sobrando muito ponto no final, tá? Não é a agulha, não é o ponto. Às vezes você até fala comigo, não, tá tudo certinho e tal, mas dá uma conferida no ponto, que eu tenho certeza que vocês aumentaram um ponto. Porque às vezes vem muita quantidade de ponto a mais, né? Tipo, ele não embabadou só um pouquinho, ele tá muito grande mesmo. Então, confira aí a pontuação, vê se tá realmente no múltiplo, né, do início. Se tiver errado, um pontinho, tem que desmanchar tudo, porque não vai resolver, não vai adiantar. Tem que desmanchar até a parte que tá errada e refazer tudo novamente. Aqui nesse finalzinho, né, nesse último ponto, que tá mais apertadinho aqui, porque a gente passou a alça lá pra trás, a gente vai pegar aqui, ó, nesse meiozinho aqui tem essa alcinha que a gente passou do ponto baixíssimo, né, que a gente fechou. A gente pega ela aqui e faz aqui os 2 pontos altos. Tá mais apertadinha, né? Então, faz aqui. Agora eu vou fechar aqui, tem aqui o ponto baixo e a correntinha, eu vou atravessar a correntinha, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo para fechar, ok? Novamente, vou tirar a agulha da linha, venho aqui na alça de trás desse segundo ponto, passo o fio aqui para trás, puxa para não ficar embolado aqui na frente, solta, tira a agulha aqui da linha, vem pela frente desse mesmo ponto, pegando as 2 alças, desse jeito, pego aqui o fio, trago aqui pra frente, e ficou assim, ó. Eu vou ajustar só um pouquinho aqui, ó, que eu achei que ficou muito grande, eu vou ajustar aqui um pouquinho, tá? Porque senão também fica dando uma cicatriz muito grosseira aqui atrás. Então a gente vem aqui, ó, coloca a agulha novamente, puxa o fio pra frente, coloca aqui na agulha, laça o fio, faz o ponto baixo e faz a correntinha para começar essa terceira carreira. Laço o fio, eu vou vir nesse mesmo ponto, começar o aumento nele, tá? Então eu coloco aqui, ó, a agulha no mesmo ponto e faço já aqui um ponto alto. Vão ficar 2 pontos altos novamente no início. Laço o fio e no próximo eu vou fazer somente um, tá? Um ponto alto. Laço o fio, no próximo eu vou fazer 2. Então, faço 2 pontos altos, ou seja, um aumento. No próximo, laço o fio e faço 1. Laço o fio, no próximo eu faço 2. Então, a sequência dessa terceira carreira vai ser um aumento, um com 2 e um isolado. Um com 2 e um isolado, tá? Por toda a carreira. Então, façam aí o de vocês. Lembrando que no final vai ter 39 pontos, tá? Mesmo que eu não fale daqui pra frente a quantidade de pontos, vocês vão, a cada carreira vocês vão saber que tem aquela quantidade de pontos que tinha no anterior, mais 13, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer toda a carreira e a gente já volta. Voltei aqui no último ponto, vou fazer mais uma vez aqui pra vocês, deixa gravado aqui pra vocês verem como é que faz. E nas próximas eu já vou fechar, já vou voltar com vocês com ele fechado, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, nessa parte que eu passei o ponto baixíssimo aqui, ó, fechei o ponto baixíssimo, atravesso aqui, essa alça do ponto baixíssimo, tá? Saindo aqui atrás, pego o fio, trago e faço ponto alto aqui, desse jeito, ó. Ok? Vamos fechar aqui com o ponto baixíssimo na correntinha de cima aqui, ó, do ponto baixo, pego o fio e fecho desse jeito. Tá ficando assim, ó, tá? Venho aqui, passo aqui a alcinha, pego a alcinha de trás do ponto, passo essa alça lá pra trás, puxo bem pra poder não ficar embolado. Agora ajusto um pouquinho aqui na agulha pra não ficar muito grande, folgado e dar uma cicatriz feia aqui atrás. Vamos colocar a agulha pela frente, pegando as 2 alças, pego o fio, trago pra frente, coloco na agulha, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha para começar nossa quarta carreira. Laço o fio e agora eu vou vir. Agora eu não vou fazer o aumento logo no início, vou fazer o aumento aqui, ó, do lado, tá? No segundo ponto que eu comecei essa carreira.
fiz o aumento, vou laçar o fio e agora a sequência vai ser 2 pontos altos isolados. Vamos começar a aumentar esse intervalo de aumentos. Laço o fio e faço agora o aumento. Então, ficou... comecei com um isolado, porque o segundo isolado eu vou terminar, tá? Vou fazer aqui para terminar. E a gente fez um aumento, 2 isolados e um aumento. Agora, 2 isolados. E o próximo é o aumento. 2 isolados. Próximo aumento, tá? Então, é só fazer assim, o aumento aqui, ó. Então, é só fazer assim toda a carreira. O aumento não vai ficar em cima de aumento, tá? O aumento de baixo tá aqui, o aumento de cima tá aqui. Ele tem que ficar fora, não pode ficar em cima para não ficar com bico, para não ficar com mais pontas, tá bom? Não é um passo a passo para iniciante, mas eu estou dando todas as dicas aqui para quem é iniciante. Então, aproveitem bem essas dicas aí. Vou fazer cortes também nessas partes para poder ajudar vocês, né? Deixar no meu canal de cortes também. Então, aproveitam que estou aqui explicando tudinho para vocês o segredo do crochê do redondo perfeito, tá? Façam agora aí toda a carreira e a gente retorna aqui. Pessoal, para adiantar, eu voltei já aqui, já fiz o fechamento, fiz a subida do falso ponto alto e a gente já vai começar a carreira, tá? Para poder não ficar muito longo esse vídeo. Então, eu laço o fio agora e a gente vai aumentar a sequência, né? Vamos botar mais 13 pontos altos nessa carreira, nessa quinta carreira. Eu vou fazer um ponto isolado, vou fazer o segundo ponto isolado e vou fazer o aumento aqui, ó, tá? No terceiro ponto. Porque o aumento tá aqui, né? Tá aqui, ó, 1, 2 juntos. E aí a gente faz no próximo aqui, da frente, tá? Então, agora a sequência vai ser 3 pontos isolados. O último aqui, ó, desses dois aqui, vou terminar aqui. Então, faço 3 isolados. E aqui o aumento. Logo após o aumento de baixo, a gente faz o aumento de cima. Então, 3 isolados. E o aumento. Tá ok? Então, façam toda a carreira e a gente já retorna já na subida da sexta carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Na subida já da sexta. Pessoal, voltei aqui já na sexta carreira. Agora a gente vai fazer a sequência da seguinte maneira. Eu vou vir, a gente vai fazer agora 4 isolados, né? Então, eu vou começar novamente fazendo 3 pontos altos e o aumento, tá? Vou deixar o último para terminar. Porque o aumento tá aqui, então eu passo o aumento para cá. Então, agora eu fiz 3, comecei com 3, um aumento, e agora a gente faz a sequência dos 4 isolados. Tá? Então, vamos lá. 3, 4. O próximo é o aumento. 1 e 2, no mesmo lugar, tá? Então, só isso, ó. Vou fazer carreira a carreira com vocês, porque eu quero mostrar para vocês aonde que eu vou colocar o aumento. Pra gente deixar nosso redondo bem bonito, tá? E aqui o aumento. Fiz 4 isolados e depois o aumento, ó. 4 e aumento, tá? Então, façam aí a sexta carreira e a gente já retorna aqui no início da sétima. Chegamos aqui no início da sétima carreira. Agora a gente vai fazer a sequência da seguinte maneira. Vou fazer 4 pontos isolados. 4, para sair aqui da direção do nosso aumento da parte anterior, né? Da carreira anterior. E agora eu faço o aumento aqui. Tá? Assim que passar ele, faço o aumento. E agora a gente vai fazer 5 pontos isolados. 1, 2, 3, 4, 5 e agora a gente faz o aumento. Então, a mesma sequência, né, igualzinha, só que agora a gente faz o aumento a gente faz os isolados com 5, para a gente dar mais espaço aqui entre um aumento e outro, tá? Façam aí toda a carreira e a gente já se encontra no início da oitava.
Chegamos aqui no início da 8ª carreira. E agora a gente vai mudar um pouquinho a sequência, tá? A gente vai, na verdade, fazer aumentos entre um aumento e outro da carreira anterior, para a gente poder não fazer aquele bico, conforme eu expliquei para vocês, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos isolados. Qual é o meio? É no terceiro. Então, é exatamente onde a gente começou, tá? Então, eu vou vir aqui nesse ponto do meio e vou fazer o aumento aqui. Ok? Já fiz aqui 2 pontos altos. Agora, a gente vai fazer a sequência com 6 pontos isolados. Carreira anterior foram 5, então essa carreira agora serão 6. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 isolados. E agora é o aumento que vai ser no terceiro ponto isolado de baixo, que é o meio. Então, a gente vai fazer aqui o aumento. Ok? Não tem muita dificuldade, ó. São 6 isolados. Quatro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vem o aumento, ok? Tá? Então, por isso que eu queria explicar para vocês aí, passo a passo, carreira a carreira, por conta dessa questão que eu mudo, né? Para poder deixar o redondo perfeito. Façam toda a carreira e a gente se encontra aqui já na subida da 9ª carreira. Prontinho, cheguei aqui na 9ª carreira, já comecei. Agora a gente vai fazer o aumento novamente no meio, tá? Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar no terceiro ponto, a gente vai fazer o aumento, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro, segundo, terceiro, no quarto a gente vai fazer o aumento. Laço o fio, faço o segundo, o terceiro e aqui no quarto a gente vai fazer o aumento. Tá? Então, ficaram 3 pontos isolados, um aumento. E agora a gente vai fazer 7 pontos isolados, que é a da sequência dessa carreira, dessa 9ª carreira. Ok? Então, fiz aqui 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente já está no terceiro do de baixo, né? Então, agora a gente faz o aumento, tá? Então, vai ser essa a sequência aí. Vejam que ele tá ficando um redondinho, ó, sem bicos, sem pontas. Tá lindo. Aqui atrás ele tá com o mínimo de cicatriz, ó. A cicatriz dele é bem, ó, aparece, né? Para justamente não ficar aparecendo na frente, a gente joga lá para trás. Mas é uma cicatriz bem discretinha, tá vendo, ó? Então, vamos dar sequência aí. Façam aí toda a carreira. Não, lembrando que são 7 de intervalo, são 7 isolados para um aumento, tá? E a gente já retorna aqui no início da 10ª carreira. Pessoal, chegamos aqui na 10ª carreira. Já comecei aqui com o falso ponto alto. Agora, como que a gente vai fazer essa carreira? A gente vai usar a mesma técnica de fazer o aumento no meio, tá? Como a gente fez 7 pontos isolados, a gente vai contar do terceiro no quarto ponto. A gente vai fazer o aumento no quarto ponto. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, no quarto a gente vai fazer o aumento, ok? Então, eu vou fazer pontos até ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4. Aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o aumento, tá? Que é 1, 2, 3 no quarto ponto no meio entre um aumento e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Então, eu fiz 7 pontos e um aumento. Agora, a gente vai fazer 8 pontos isolados. Então, vem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 isolado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no nono ponto a gente vai fazer o aumento, que vai ser o quarto ponto do de baixo, né? 1, 2, 3, 4. Confere aí para ver se tá certinho com o de vocês, tá? Então a gente vai fazer essa carreira toda dessa maneira. Façam aí tudinho e a gente já se encontra aqui para a subida da 11ª carreira. Pessoal, cheguei aqui no início da 11ª carreira. Agora, como que a gente vai fazer essa carreira? A gente fez 8 pontos isolados na carreira anterior, né? Então, a gente vai vir aqui para metade. Aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente começou no terceiro. E aqui é o quarto. Então, a gente vai começar no próximo ponto já o aumento, tá? Então, eu venho aqui e faço aqui 2 pontos altos juntos, tá? No mesmo ponto de base. E eu vou fazer agora 9 pontos isolados. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no próximo, o aumento. Vamos só conferir para ver se é o quarto ponto da carreira anterior. Então, aqui está o aumento dele. 1, 2, 3, 4. Certinho, ó. Bateu certinho, tá? Então, agora a gente vai fazer mais 9 isolados e um aumento. 9 isolados e um aumento até o final da carreira. Façam tudo aí. A gente se encontra aqui no início da 12ª carreira. Vamos lá. Pessoal, cheguei aqui no início da 12ª carreira. Agora a gente vai... Essa vai ser a última carreira para a gente começar o bico de acabamento. Agora a gente vai fazer a mesma lógica de fazer o aumento no meio, entre um aumento e o outro da carreira anterior, tá? Como a gente fez 9 pontos isolados, quando chegar na metade, ou seja, no quinto ponto, a gente vai fazer o aumento, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o segundo ponto. Terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, vamos só conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, chegamos aqui no meio da carreira anterior. Então, eu fiz 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse sétimo ponto é que a gente vai fazer o aumento, tá? Então, eu faço o aumento aqui nesse sétimo ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, a gente faz o aumento, tá? Para ficar no meio do aumento anterior. E vamos fazer agora 10 pontos isolados. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º ponto alto isolado. Vamos fazer agora o aumento. 1 e 2 no mesmo ponto de base, tá? Vamos só conferir. 1, 2, 3, 4, 5 é o quinto ponto da carreira anterior, então tá certinho, tá? Então, vamos fazendo assim essa última carreira do redondo perfeito. 10 pontos isolados e um aumento. 10 pontos isolados e um aumento. Façam a carreira toda e a gente se encontra aqui. Cheguei aqui no final dessa 12ª carreira. Agora a gente vai iniciar o bico de acabamento. Fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo, tá? No último falso, aqui no primeiro falso ponto alto. Agora eu vou tirar a agulha da linha. Venho aqui no segundo ponto, só na alcinha de trás. Pego o fio, passo para trás, puxo bem. Ajusto na agulha. Agora eu venho pela frente do ponto, dessa maneira, pegando as duas alças. Ó, fazendo um pouquinho diferente das outras carreiras. Coloco aqui nas duas alcinhas do ponto, puxo o fio lá de trás, trago para frente, vão ficar duas alças na agulha. Laço o fio, passo por essas duas alças, fazendo assim um ponto baixo.
Agora, nós vamos fazer uma correntinha para subir o falso ponto alto e vamos fazer mais 7 pontos. Vai ficar um total de 8 pontos altos seguidos, tá? Então, vamos lá, vou fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Total de 8 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço fio, vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E no quinto, eu vou fazer tudo novamente, os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço fio, vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, a gente faz tudo novamente, tá? Então, a sequência, na verdade, serão 12 pontos, né? Porque 8 mais 4, 12, tá? Então, quando vocês quiserem fazer ou diminuições ou aumento, vocês têm que se atentar a isso aqui, tá? Essa última carreira, ela tem que ficar um múltiplo de 12, para ficar certinho o bico de acabamento. No meu caso, eu fiz 12 carreiras, comecei com 13 pontos, então aqui eu vou ficar com 12 carreiras vezes 13 pontos iniciais. Essa última carreira tem um total de 156 pontos, que dividido por 12 vai dar 13 bicos desse de acabamento, tá? Então é assim que vocês vão fazer, caso queiram aumentar ou diminuir o tamanho da peça. Então aí vocês vão continuar fazendo essa sequência por toda a carreira e a gente se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Fiz aqui as últimas 5 correntinhas e fechei no primeiro ponto com ponto baixíssimo, tá? Agora a gente vai tirar a agulha da alça da agulha. Vamos pegar aqui, ó, as duas alças. Passo a agulha de trás para frente, coloco essa alça na agulha e puxo lá para trás, desse jeito. Agora a gente vai pegar, vai ser só a alcinha de trás, vai ser as duas, tá? Volto aqui pela frente, pego o fio, trago para frente, vão ficar duas alças na agulha, vou passar aqui fazendo um ponto baixo, desse jeito. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, vou fazendo assim até o final, todos os pontos, tá? Só não trabalhei ponto baixo no primeiro ponto. Esse primeiro vai ficar sem, tá? Agora laço o fio e faço aqui dentro 10 pontos altos. Dentro dessa alça. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e o último 10. Então vão ficar aqui nesse espaço, vão ficar 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Vamos pular aqui o primeiro ponto, vem no segundo, faço 7 pontos baixos. Um ponto baixo em cima de cada ponto baixo desse aqui, ok? Então, o primeiro a gente não faz, não trabalha, e o último a gente trabalha. Venho e faço mais 10 pontos altos nesse espaço. 4, 5, 6, 7, 8, puxa aqui pro ladinho, 9 e 10, ok?
pulo o primeiro ponto, venho no segundo e já faço ponto baixo em cima de ponto alto. Ponto baixo em cima de ponto alto. Até o final. Então, a gente vai fazer assim por toda a carreira, por toda a volta, e a gente se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira, terminei todos os biquinhos aqui. Agora a gente vai cortar o fio, porque vamos mudar a cor, tá? Então, eu fiz aqui, ó, até aqui eu fiz o último ponto alto de 10, tá? Agora aqui a gente já vai cortar e vamos arrematar esse fio branco. Puxo aqui direto. Coloco na agulha e venho aqui. Tem o primeiro ponto baixo, venho no segundo. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Venho no segundo, atravesso aqui, ó, da frente para trás. E venho aqui em cima desse último ponto do 10º e pego aqui a alcinha de cima, ó, assim. E passo aqui embaixo desse ponto baixo aqui inicial, tá? Venho aqui, atravesso aqui. Puxo. Fechou aqui direitinho, ó. Eu vou descer, ó, joguei aqui embaixo dos pontos baixos, tá? E puxo aqui direto, vou deixar pra arrematar no final, tá? Provavelmente eu vou arrematar aqui embaixo, ó, desses pontos altos. Dou só uma puxadinha aqui pra soltar, pra não ficar repuxando. E agora a gente vai iniciar. Eu não vou iniciar aqui no lugar que eu arrematei, vou jogar um pouquinho pra cá. A gente começa dando 2 voltas aqui na agulha, desse jeito. Com essas 2 laçadas eu seguro elas, tá? Venho aqui, nesse espaço aqui de ponto baixo, nesses 7 pontos baixos aqui, eu vou pular o primeiro ponto, o segundo ponto, venho no terceiro, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Coloco a agulha, pego o fio, trago pra frente, laço, passo uma alça, 2 alças, tá? Essa alcinha aqui que tá rodada, a gente desvira ela, no caso tira ela, né? E vai ficar assim, tá? Agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos, pegando também a alcinha de trás do ponto, ó. Venho, pego um, depois venho no outro e pego o próximo, tá? Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos nesse bloquinho de 7 pontos baixos aqui, somente, tá? Agora eu laço o fio e venho nesse primeiro ponto alto, direto, tá? Pegando a alcinha dele de trás e vou fazer um ponto alto aqui nele. A gente não trabalha nem os últimos pontos baixos, nem os primeiros. Nem os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Aqui eu vou começar fazendo um aumento, então eu vou colocar outro ponto alto aqui no mesmo lugar, tá? Então, a gente fez 2 pontos altos juntos. Laço o fio e vou fazer aqui um ponto isolado. E no próximo eu vou fazer um ponto isolado. No próximo, vou fazer 2 pontos altos juntos. Tudo pegando a alcinha só de trás, tá? Do ponto. A gente vai fazer esse efeito aqui na frente, ó. Deixar essa alcinha aqui toda livre, tá? Venho no próximo ponto e faço um isolado. E faço no próximo um isolado. No próximo eu vou fazer 2 juntos. Na mesma alcinha. Tá? A sequência vai ser essa, ó. 2 isolados. 2 isolados. E 2 juntos. Esse aqui já é o último, tá? Ok? Então, o total dessa pétala aqui vai ficar 14 pontos. Ok? Porque a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pulo os 2 primeiros pontos baixos, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo aqui. Faço um do lado, que na verdade são 3, né? Vão ser 3, então 3 pontos baixos. Laço o fio. Pulo esses 2 pontos, já venho no ponto alto aqui, ó, e faço mais 2 pontos altos juntos, para começar. 2 pontos isolados. No próximo, 2 pontos altos juntos.
2 pontos altos isolados. No próximo, 2 pontos altos juntos. No próximo, 2 pontos altos isolados. Por último, 2 pontos altos juntos, tá? Então, vocês pegaram já aí a sequência. Vou continuar fazendo aqui a minha carreira, vocês vão fazer de vocês. Aqui é como tá ficando, ó. Olha como é que tá ficando, tá? A gente trabalha só com a correntinha de trás. Porém, se você desejar trabalhar com a correntinha da frente também, pegando as duas, também fica bom, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é o caso daquele rosa. Que eu fiz ele aqui, ó. Esse do barbante. Eu fiz pegando as duas correntinhas, tá vendo, ó? Eu fiz ele normal, ele fica direitinho, ó, bem retinho, tá? Então, aqui eu deixo, esse vídeo aqui, ele tá bem completo, gente. Ele tá bem, com muita dica pra vocês. Então, assim, tem essas duas opções. Ah, não gosto de trabalhar só pegando a correntinha. Só fazer ele pegando as duas correntinhas. Fica lindo do mesmo jeito, tá bom? Fica bem retinho, bem assentadinho. Então, é só fazer aí toda a volta, toda a carreira. E a gente se encontra aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira. Terminei aqui fazendo os últimos 2 pontos altos, desse último ponto alto aqui. Agora, cortar o fio e fechar. Puxo direto. O arremate é igual o da carreira anterior, tá? Coloco na agulha, venho aqui, tem o primeiro ponto baixo, venho no segundo, coloco a agulha para trás. Pego aqui no último ponto alto, a alcinha dele, de trás, e jogando aqui no ponto baixo da frente. Desse jeito, tá? Bom, ficou assim. Só dei uma ajustadinha aqui para soltar, que estava preso aqui. Aqui, diferente da outra carreira, a gente fechou no mesmo lugar onde a gente iniciou, tá? Quem já começou escondendo o fio, beleza. Mas quem quiser aproveitar esse arremate das duas pontas, eu faço da seguinte maneira. Já vou meio que arrematar aqui. Vou jogar um pinguinho de cola nas duas pontas de fio. Dá um laço, tá? Ó, faço uma laçada assim, com a cola. Depois, com ele seco, né, eu já venho e escondo o fio aqui embaixo, jogo um pinguinho de cola e corto, e do outro lado a mesma coisa, tá? É assim que eu faço o arremate. Agora a gente vai fazer a última carreira. Volto aqui com o fio branco. Deixa eu tirar daqui, onde está esse arremate. Vou dar duas laçadinhas, ó, dou aqui mais ou menos uma altura de uma agulha, duas laçadinhas, seguro fio. E venho aqui no meio desses 3 pontos baixos aqui, coloco a agulha também na alcinha de trás, pego o fio, trago para frente, laço, passo uma alça e passo na segunda alça. Desenrolo aqui, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo para começar. Laço o fio e venho aqui nesse primeiro ponto alto aqui, coloco na alcinha de trás, só que agora eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Laço o fio e passo nas 3 alças de uma vez só, desse jeito. Laço o fio, venho no próximo ponto do lado e faço um meio ponto alto, passando a linha pelas 3 alças, desse jeito. No terceiro ponto, a gente vai fazer 2 meio pontos altos juntos. Faço um, no mesmo lugar, venho e faço o segundo. A gente, na verdade, vai fazer a sequência inversa, tá? Aqui a gente começou com 2 pontos e fizemos 2 isolados. Aqui a gente vai começar com 2 isolados e fazer o próximo junto, tá? Então, agora eu venho para o próximo ponto, vou fazer um isolado, um meio ponto alto isolado. Venho no próximo, vou fazer
vou fazer um meio ponto isolado e no próximo vou fazer junto, que vai ser o aumento. Então, vai ser a mesma sequência, porém invertida. No próximo eu faço um meio ponto alto isolado, um meio ponto alto isolado, dois pontos altos, meio pontos altos juntos. No próximo, dois meio pontos altos isolados. No próximo, dois meio pontos altos juntos. E nos próximos, dois meio pontos altos isolados. Desse jeito. E vou pular o primeiro ponto baixo, venho no segundo ponto do meio, pego o alcinho de trás e faço um ponto baixo para terminar, tá? Então, aqui ficou a pétala pronta. Ok? Tudo com meio pontos altos, tá? Sendo que a sequência é invertida. Beleza? Agora a gente vai começar aqui a sequência meio ponto alto isolado, meio ponto alto isolado e dois pontos altos juntos, meio pontos altos juntos e seguir assim dessa forma, tá? Fazendo um ponto baixo aqui nesse meio dos três pontos baixos, faz um no meio, tá bom? Então é só isso, vamos fazer a nossa última carreira. Então a gente vai fazer a nossa última carreira e depois a gente vai começar a fazer os coraçãozinhos de aplicação para a gente poder arrumar aqui a nossa peça, tá? Quem não for colocar coraçãozinho, não quiser colocar nenhum tipo de aplicação, tá? Esse modelo aqui, ele cai muito bem com outros tipos de aplicação também, outros desenhos, né? Outros formatos. E não for aplicar nada, essa aqui vai ser a última carreira. Então, se você chegou comigo até aqui, não esqueça de deixar um joinha para me ajudar no crescimento desse canal, para eu trazer mais conteúdos aí para vocês, mais conteúdos legais. Continuo aqui trazendo conteúdo para vocês por esse motivo, porque vocês estão sempre interagindo aqui nos meus vídeos, né? Tá sempre chegando gente nova, né? A cada mês aí eu tenho uma média de 4.000 pessoas chegando no canal, então é bastante gente. E eu fico assim imensamente feliz que esse canal tá dando certo, que vocês estão gostando. E também aceito sugestões, tá, gente? Deixa nos comentários pra mim se você teve alguma dúvida. Pode ser dúvida de mais pessoas e eu vou respondendo conforme eu for vendo os comentários e tirando a dúvida de vocês. Caso você queira falar comigo no privado, pode me chamar em uma das minhas redes sociais. Me manda a foto para eu poder te ajudar na parte que você teve dificuldade, tá? Se você assiste meus vídeos, mas ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque assim você ajuda no crescimento desse canal e também o YouTube vai te avisar quando tiver passo a passo novo aqui ou vídeo de dicas, tá? Então façam aí a última carreira e a gente já retorna para fazer o coraçãozinho e como eu faço a aplicação deles. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa última carreira. Vamos agora cortar o fio. Fiz aqui o último meio ponto alto. Agora já vem aqui, né, o início. Fiz aqui o último meio ponto alto. Agora a gente vai cortar o fio. Puxo direto. Coloco aqui na agulha. Tem aqui o ponto baixo inicial, esse aqui. E aqui vem o primeiro meio ponto alto. A gente vai atravessar aqui esse primeiro meio ponto alto. Para trás. Vamos pegar aqui na alcinha de cima dele. E agora a gente vai pegar o ponto baixo inicial, tá? Atravesso ele aqui. E puxo para fechar. Agora eu vou fazer o arremate, né? O arremate eu sempre falo, o arremate eu sempre deixo aí registrado que você pode fazer da maneira que você já está acostumado, tá bom? Não precisa ser igual ao meu. Eu gosto dessa maneira aqui, por conta da minha prática aqui de fazer muita quantidade, eu achei que ficou mais fácil pra mim. Mas você começar já escondendo o fio também é bem prático, tá? Pode ser feito assim, dessa maneira. Então, eu joguei um pinguinho de cola e dei uma laçada, tá? Não é nó não, é laçada. Só uma laçadinha. Tá? Bem apertadinha. Sentido do fio. E agora eu venho aqui, ó. Coloco de novo essa ponta na agulha. E vou vir esconder aqui embaixo nos pontos.
Escondam na parte da... Escondam na cor que vocês estão trabalhando, tá bom? Não esconde branco lá na parte colorida, para não ficar aparecendo o fio por baixo. Ó, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho, vou passar mais um pouquinho. Passo mais um pouco, ó. Aí, conforme você vai puxando, ele vai fechando aqui, vai repuxando. Aí você dá uma ajustadinha, ó. Só pra soltar o fio aqui dentro, aqui embaixo. Aí aqui pra mim já tá bom. Vou dar mais um pinguinho de cola. Nesse finalzinho aqui, ó. Sujo aqui de cola e corto. Corto o fio e eu dou uma ajeitadinha assim, ó. Só pra colar mesmo essa pontinha. Desse jeito, tá? Essa outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, passar aqui por baixo e colar. Todas as outras pontas a gente vai fazer isso, tá? Esse aqui, que é o início, eu também vou fazer da mesma maneira. Aí aqui, como é uma ponta só, não tem como amarrar, eu vou dividir aqui no meio. Eu divido assim, ó, no meio, três fios para cada lado. E vou pegar aqui, coloquei na agulha novamente, pego aqui, ó, embaixo um fio, para eu poder amarrar ele, tá? Jogo uma colinha aqui no meio e amarro. Uma laçada, duas laçadas. Corto bem rentinho. E escondo aqui o fio. E escondo esse nozinho, tá? Desse jeito. Vou terminar aqui de arrematar as outras pontas de fio que ficaram, pra gente continuar agora colocar o nosso aplique. Então a gente vai dar agora início ao nosso aplique, né? Nosso coraçãozinho. Eu vou fazer coraçõezinhos. Como é que a gente vai iniciar? E como que a gente vai iniciar? Eu vou dar um giro aqui no meu dedo, tá? Cruzando aqui em cima. Seguro aqui com esses outros dois dedos. Vai ser um anel mágico, né? Vou passar aqui a agulha por baixo. Pego o fio de trás, trago pra frente, dou um giro. Pego o fio e faço um nó corrediço. Tiro do dedo. E agora eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer agora 4 pontos altos duplos. Então, eu vou dar 2 giros na agulha, venho aqui no meu anel, coloco a agulha, pego o fio, trago, laço, passo 2 alças, laço, passo 2 alças e laço, passo em 2 alças. Laço 2 vezes na agulha, venho no anel, pego o fio, trago, laço, passo 2 alças, laço, passo em 2 alças e laço e passo em 2 alças. Novamente, vou dar 2 laçadas na agulha, coloco a agulha no anel, pego o fio, trago, passo 2 alças, laço, passo em 2 alças, laço, passo em 2 alças. 2 laçadas na agulha, venho no anel, laço, passo em 2 alças, laço, passo em 2 alças, laço, passo em 2 alças, 4 pontos altos duplos. Laço e vou fazer 3 pontos altos agora. Faço um ponto alto, laço, faço o segundo ponto alto, laço, faço o terceiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, venho aqui no meio, pego o fio, trago, laço, passo 2 alças, laço, passo 2 alças e laço e passo 2 alças. Vou fazer 3 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos altos. E agora eu vou fazer mais 4 pontos altos duplos. Dou 2 laçadas na agulha, venho no anel, pego o fio, trago, passo 2, laço, passo 2, laço, passo 2, 2 laçadas na agulha,
Pego, laço, passo duas, laço, passo duas, laço, passo duas. Duas laçadas na agulha. Pego o fio, trago, laço, passo duas, laço, passo duas, laço, passo duas e mais um. Duas laçadas na agulha. Pego, laço, passo duas alças, passo duas alças, passo duas alças, tá? Fizemos o que a gente fez de um lado, a gente fez do outro, igualzinho, tá? E agora a gente vai terminar fazendo duas correntinhas, que foram as duas correntinhas que a gente iniciou. Esse fio que tá torcidinho aqui, eu tiro ele. Agora eu puxo ele, deixando assim, ó, um pouquinho assim, tá? Não muito. Porque a gente vai colocar a agulha aqui nesse meio do coração. Pega o fio lá atrás, traz pra frente e faz um ponto baixíssimo. Pra terminar, ok? Agora eu já posso puxar tudo. Puxo tudo até o final, até fechar bem fechadinho aqui, ó, o coraçãozinho. E agora eu puxo esse fio aqui também, deixando ele bem rentinho na agulha. Ó, puxo ele bem, para ficar bem agarradinho aqui na agulha. Laço o fio e faço um ponto baixíssimo agora, tá? Para trazer ele aqui para trás. Agora já está pronto o nosso aplique de coração. Vamos cortar o fio. Puxo aqui direto. E agora eu vou pegar essas duas pontas e vou amarrar. Vou dar dois nós. Vou dar a primeira laçada. Quem quiser jogar um pinguinho de cola para garantir, também pode, tá? Não tem necessidade, mas eu acho que também não vai atrapalhar em nada. E vou dar a primeira laçadinha. Ó, dei a primeira laçada, puxo bem, tá? E dou mais uma. Puxo bem. E vou cortar bem rentinho. O nó vai ficar aqui para trás. Você deixa ele escondidinho assim as pontinhas, ó. De forma que você colhe, quando for colar ele não fica aparecendo a pontinha, tá? E ficou essa fofura aqui, gente. Bonitinho, né? Então, eu vou fazer 13 desses. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu já tinha feito aqui alguns. Vou deixar as dicas aqui. Vocês podem colocar um no meio, ó. Podem fazer um no meio aqui. Pode colocar... Como esse aqui são 13, né? É número ímpar. Eu aconselho que vocês coloquem em todos, tá? Ó, pode colocar assim, que é o que eu vou fazer. Mais pra cima, né? Podem colocar assim mais pra cima, ou colocar em todos e colocar um no meio. Também vai ficar assim. Podem colocar mais pra baixo, aqui, ó. Tá ok? Então, assim, usem a criatividade de vocês. Eu amo essa parte da gente criar. Eu sou suspeita pra falar, eu amo. Pode ser assim também, fica lindo, tá? Ah, outra coisa, eu tô fazendo um rosa pro outro americano. Rosinha, vocês podem também intercalar, ó. Cores que combine, né? Podem colocar outras cores também. Eu fiz um aqui de linha Anne, porque eu tava fazendo um menorzinho. Olha como é que ficou fofinho esse de linha Anne. Bem pequenininho, né? E eu fiz um também de amigurumi. Um rosinha também para outro americano. Também ficou lindo esse rosinha claro. Tá bom, gente? Então, de repente, até se você achar o tom de verde, tom de azul, o fio charme, que é o que eu tô usando aqui, também, né? Serve, ó. Dá pra você fazer um colorido, fazer um rosa, aí faz um colorido, aí coloca um azul. Depois coloca um colorido, coloca um verde, né? Esse verde aqui. E depois faz um colorido, coloca um lilás também, que é esse lilás aqui.
É só uma sugestão, né? Vocês podem estar fazendo com outra cor também. Vocês podem estar usando outro multicolor e fazendo essas combinações, tá bom? Então, vou aqui terminar os coraçõezinhos para a gente voltar para a gente fazer a aplicação deles. Pessoal, voltei aqui e fiz aí os 14 coraçõezinhos. Eu quis fazer um a mais para botar aqui no meio, porque me deu vontade, acho que vai ficar bem bonitinho de colocar ele aqui. Vou começar por esse do meio, a aplicação. Vou tirar aqui os outros. Esse do meio, quem for botar no centro, vocês pensem na etiqueta, tá? Aonde vai entrar a etiqueta para poder ele ficar na posição certinha que a pessoa vai usar, né? Então, como eu vou botar ele aqui na pontinha, a etiqueta na pontinha, tá? Se você for botar a etiqueta no meio, então eu recomendo que você centralize a pontinha, o biquinho do coração para onde você vai colocar a etiqueta, tá bom? Como eu vou colocar a etiqueta aqui nessa direção aqui, então eu vou colocar ele centralizado para cá. Já venho e coloco aqui no meio, centralizo no meio certinho. Agarrou, tá? Agora é só levantando e colando, ó. Bem facinho, gente. É bem facinho. Eu prefiro do que com cola de pistola, né? Cola quente. Ele fica mais seguro, tá? Minha opinião. Vou botar mais um pouquinho aqui, nessa ponta. Eu não gosto de deixar ele muito perto da chama para não ficar preto, queimado. É só vocês passarem, para ele não ficar preto, é só vocês passarem na parte azul da chama, tá? Da parte de baixo. Com a própria peça você puxa a cola e já coloca no lugar que você quer, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó, terminei, já quase terminei aqui, ó. Falta só um pedacinho. Pronto, acho que tá bem coladinho já, ó. Não tá levantando nenhuma pontinha, tá vendo? Perfeito. E agora eu vou colar os demais, tá bom? Todos os coraçõezinhos e volto para mostrar para vocês a peça pronta e fazer as considerações finais, peso, quanto que eu gastei cada cor, preço sugerido, essas coisas, tamanho, tá bom? Então já volto com vocês. Pessoal, está aqui o nosso suplá Conquista, nosso lindíssimo aí, ficou belíssimo, gente, eu amei, amei, amei esse resultado, ele ficou muito delicado nessa cor, é uma cor mais neutra, com esses detalhes nas cores candy. Então, depois vocês me contem aqui se vocês gostaram também dessa combinação. Coloquei aqui uma etiquetinha dourada, só para diferenciar aqui dos meus outros que eu tinha colocado, mas assim, nada impede da gente fazer uns testes aqui para ver qual que vai ficar mais bonito, né? Ó, esse aqui super combina por ser rosa, né? Olha que lindo que ficou também. E vamos colocar o prata. O prata também, olha que lindo que ficou, combinando, por ser branco, ficou mais delicado ainda, né? Então, vamos às medidas. Esse americano feito no 100% algodão ficou com 41 centímetros. Então, eu acredito que se eu quiser apertar ele um pouquinho mais, ele vai diminuir, vai vir para 40 nessa mesma receita. É só eu usar a agulha 3 ao invés da 3,5. Eu coloquei aqui o prato raso, gente, e eu fiquei super apaixonada com esse prato aqui transparente, aparecendo esse coraçãozinho aqui no meio. Olha que coisa fofa. Esse americano com o jogo, né, de coração, ó. Combina super, né? Tudo de coração. Então, além dos 41 centímetros, ele também pesou 167 gramas. E desses 167 gramas, 20 gramas foram 18 aqui
e mais 2 gramas de coraçãozinho, porque coraçãozinho muito levinho, muito pouquinho que gasta, tá? Então eu juntei todos os coraçõezinhos, deu 2 gramas só, e 18 gramas aqui nessa carreira coloridinha. E de branco foram 147 gramas. E o preço sugerido, o preço que eu fiz aqui para minha tabela, o meu cálculo foi de R$50, tá? Por ser fio de algodão. O de barbante será R$40 o meu preço de tabela, tá? O preço, mais uma vez reforçando que vocês precisam fazer o cálculo de vocês, uma vez que tem as variantes, né, de custos de material, de gastos que você vai ter ou para comprar o fio, ou para pedir em casa, se você vai ter frete, se não vai ter, a caixa que você vai embalar as suas peças, as etiquetas, tudo isso tem que ser colocado no custo, no preço da peça, tá bom? E também a hora trabalhada, quanto tempo você leva para fazer esse americano, você tem que levar também em consideração no cálculo e também uma margem de lucro em cima disso tudo aí. Somou tudo de custo e de hora trabalhada, você vai jogar uma margem de lucro aí para você reinvestir no seu ateliê, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse modelo Conquista, tenham feito ele comigo aqui. Não esqueça de compartilhar comigo, tá? Eu tô super curiosa nas cores que vocês vão fazer ele. Então não deixe de comentar para mim aqui nesse vídeo. E também, se você fizer, não esqueça de compartilhar comigo. Eu posso compartilhar lá para vocês, se vocês quiserem, me marquem, né, nas redes sociais, que eu compartilho o trabalho de vocês também. Se você for uma crocheteira que trabalha vendendo, eu divulgo lá nos meus stories, tá? Então, para quem já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu aqui no canal, já deixou um comentário para mim, o meu muito obrigada. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!